This some sort of prank video, huh? This shit is awful. Esse filme é muito ruim. Se você fizesse parte de um grupo de adolescentes atrás de fama na internet e que por muita sorte conseguissem capturar um monstro do pântano, o que você faria? Já adianto que esse é um dos filmes mais difíceis de se sobreviver. Não por causa do monstro, mas porque ninguém vai aguentar assistir esse negócio por 1h30 sem querer se matar. Mas eu sobrevivi para que você não precise passar por isso. Hoje vamos seguir esse grupo de adolescentes, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver ao monstro de estimação de Where the Scary Things Are. You tá de brinquedo de mim, cara? Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa com um grupo de adolescentes andando em uma linha do trem. Eles são o típico grupo de adolescentes de escola particular que se acha maloqueiro. O grupo deles tem até um nome. Eles gostam de se chamar de The Dockers, ou Doxers. Hello, my friend do YouTube. Acho que é assim que fala. Eles ficam pegando informações particulares e às vezes constrangedoras dos colegas de classe que conseguem encontrar online ou hackeando alguma coisa e depois divulgam pra todo mundo só por diversão. Daí que vem o nome. A Ayla é a líder do grupo, e todos os outros integrantes têm um crush nela. Metade deles está nesse grupo só por isso, inclusive. O Bran é o mais novo e o mais psicopata. Ele quer ser famoso na internet, e para atingir esse objetivo, ele faz vários vídeos horrorosos. Outro integrante do grupo é o Scribble. Ele é o hacker do grupo e o cara que geralmente consegue as informações dos outros. Além de fingir ser skatista e ser o namorado oficial da Ayla. Os outros dois eu nem sei o nome, e não me importo também. A personalidade toda deles gira em torno de fazer o que a Ayla pede, o que faz deles tão ruins quanto ela. Eu vou chamar eles de Mongol Gigante e Mongol Tamanho Normal. Ah é, e tem esse outro aí também. Eles chamam ele de Snack, e parece que ele tem a asma não tratada. E é isso. Essas descrições são o máximo de desenvolvimento que esses personagens vão ter durante o filme inteiro. O local de encontro que o grupo mais gosta é um parque de diversões com tema de Halloween, só que esse lugar só fica aberto em outubro, o resto do ano ele fica fechado. O grupo invade o lugar com frequência, então o único guarda sedentário que é responsável por cuidar do parque já tá cansado deles. Eles estão conversando sobre como eles têm que tomar cuidado para não serem descobertos pelo guarda hoje, mas andam no meio do parque como se nada tivesse acontecendo. Então é claro que o guardinha vê eles de longe e vai atrás do grupo. Felizmente para eles, o guarda não é muito atlético, então eles poderiam simplesmente fugir dali por agora e voltar depois, tomando mais cuidado para não serem vistos, já que eles gostam tanto do lugar. Mas infelizmente para eles, o neurônio compartilhado do grupo ainda não tinha terminado de tomar o café da manhã. O guarda perde todo mundo de vista, e percebendo que não vai conseguir alcançar nenhuma das crianças, ele resolve atirar pro alto. Eu ia falar que essa ideia não fazia sentido nenhum, mas funciona, então ele deve saber o nível intelectual do grupo que tá lidando. Depois de ouvir o tiro, todos os adolescentes que estavam escondidos ou fugindo dão meia volta e vão até o guarda. Peraí. Quando eles escutam um tiro, a primeira reação deles é sair do esconderijo. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Você tá escondido, não sabe o que tá acontecendo e aí escuta um tiro. Pode ser que um amigo seu acabou de ser baleado na cara e a melhor decisão pra você é sair do seu esconderijo. Aqui eu já peguei raiva desse grupo. Nem conheço o monstro ainda, mas eu acho que eu já tô do lado dele. O guardinha dá uma bronca no grupo, fala que eles não poderiam estar ali e depois liga pro pai de cada um. Depois de dar um tiro pro alto, o que ele faz é ligar pros pais dos garotos. Eu diria que são medidas totalmente desproporcionais. Vendo como são os pais dessa galera, dá pra entender porque que o grupo terminou desse jeito. A mãe da Ayla dá uma bronca na menina e aproveita pra falar pra ela como ela não gosta do namoradinho da Ayla, mas ela só esqueceu de mencionar que também namora um cara igualzinho, só que mais velho. O sentimento da Ayla é recíproco, porque ela parece também não gostar do seu padrasto. No dia seguinte, o filme corta pro Scribble. Ele tá na sala de informática da escola e de alguma forma parece ter acesso aos dados pessoais de todos os alunos por ali. Essa escola também tá de brincadeira, né? Eles armazenam os dados dos alunos onde que é tão fácil assim de acessar. Uma professora percebe o que ele está fazendo e vai brigar com o adolescente. Aparentemente, ele já foi suspenso algumas vezes por ser pego acessando informações confidenciais de alunos e professores. Mas o menino consegue virar o jogo e ameaça a professora, falando que se ela continuar reclamando dele, ele vai divulgar algumas coisas que tem sobre ela, que podem fazer ela até perder o emprego. Nesse mesmo dia, o grupo está na aula de história. O professor decidiu que o tema da aula vai ser lendas urbanas, e ele explica como as lendas urbanas são difundidas e passadas entre as pessoas.
Ele fala como essas lendas, mesmo sendo totalmente falsas, atiçam a mente das pessoas que querem acreditar em coisas do tipo e fazem com que elas, mesmo sem admitir, acreditem um pouco nessas histórias. O professor então passa um trabalho em grupo para a turma. Eles têm que inventar uma lenda urbana, e parte do projeto é tentar difundir essa lenda, mesmo que só na escola ou na região, e depois relatar o que aconteceu. No meio da aula, uma das alunas tem um ataque de pânico por conta de uma imagem, que nem é tão assustadora assim, e precisa ser levada para a enfermaria para se acalmar. A Ayla fica desproporcionalmente incomodada com isso. Ela só falta querer bater na menina que nunca fez nada pra ela, só porque a menina ficou com medo de uma imagem. Bom, o grupo fica motivado com o trabalho. Depois da aula, eles vão pro parque mais uma vez, ignorando totalmente o fato de terem sido pegos ontem. E depois de fazer um brainstorm, decidem que vão criar a lenda urbana mais assustadora possível. Para fazer essa lenda se espalhar, eles pretendem postar um vídeo no YouTube, de forma anônima, e achar um jeito de divulgar na escola a história. O grupo então combina de tentar pensar em alguma coisa hoje e amanhã se reunir novamente para decidir o tema da lenda urbana que vão criar. Nessa mesma noite, o psicopata mirim do grupo vai até a casa do Snack. Ele fala que teve a ideia para um vídeo e precisa de ajuda. A criança não diz exatamente que ideia de vídeo ela teve, mas o adolescente aceita mesmo assim ajudar. Bom, esse moleque realmente é um psicopata, porque a grande ideia de vídeo que ele queria era essa. Desconsiderando a ética de tacar fogo em uma pessoa dormindo, esse cara aí podia muito bem só acordar, tirar essa touca e quebrar as duas pernas desses animais sem muito esforço. Então, além de seres humanos muito ruins, eles também são meio burros. O Snack não sabia exatamente no que estava se metendo aí, é verdade, mas é que nem eu falei antes, ele aceitar fazer o que o psicopata mirim fala faz dele tão ruim quanto. No dia seguinte, eles se encontram no esconderijo deles no parque para discutir sobre qual seria a lenda urbana que iam usar no trabalho. Mas eles não precisam pensar muito, porque a ideia de lenda urbana aparece de bandeja pro grupo. É muito conveniente que um monstro apareça repentinamente e desmaie na frente deles, sem motivo aparente. Nessa hora, a dica número 1, e que funciona para a maioria das situações, tem que ser mencionada. Aproveita que o bicho está desmaiado e dá o fora dali. A gente não sabe o que é esse bicho ou o que ele consegue fazer. A gente não sabe nem se esse é o único bicho desses por aí. Ele pode inclusive ser só o filhote de outro igual, só que maior. E eles ficam conversando em volta do bicho normalmente, sem saber nada disso. O grupo decide amarrar a criatura e levar ela para dentro do esconderijo. Excelente ideia, se enfiar num lugar fechado com uma criatura desse tipo. Se ele transmitir algum tipo de doença também, ia estar todo mundo ferrado aí. Apesar de que pelos efeitos práticos do filme, esse bicho podia ser só um bêbado qualquer que caiu no rio. Eles ainda amarram o bicho de uma forma muito precária, só na cintura. Se esse bicho fosse mais forte do que essa corda, ia ter morrido todo mundo na mesma hora. Nem para prender ele com uma corda menor eles fizeram. Assim ele não ia conseguir correr antes de chegar no limite da corda, o que ia diminuir muito a chance dele conseguir arrebentar ela. Se o bicho fosse um pouco mais racional, também não ia dar nada certo. Ele ia acordar sem entender nada, mas aí ia se soltar da corda tranquilamente e lanchar um grupo de adolescentes. Na verdade, mesmo um animal selvagem ia conseguir se soltar mordendo a corda. Então, de todas as formas, tanto a ideia quanto a execução deles foi muito ruim. E que fantasia feia que o pessoal da maquiagem fez pra esse bicho, hein? Olha isso! Look aqui! Não parece muito só um cara coberto com algas? O grupo não parece muito abalado com o fato de terem acabado de adotar uma monstruosidade como animal de estimação, e eles vão pra casa conversando como se fosse só mais uma terça-feira qualquer. O único que parece um pouco mais apreensivo sobre o monstro é o Snack. Ele, na verdade, ficou com um pouco de dó de terem deixado o bicho preso lá. Então, durante a noite, sai escondido de casa e vai até o esconderijo para levar carne crua e água pro bicho. Eu até acho louvável ele se preocupar com o bicho, mas eu não recomendaria fazer uma coisa desse tipo. Se ele for mais selvagem que você imagina, não vai comer só a carne que você levou no pacote, não. E como ele sabia que o bicho ia querer comer uma carne crua e meio podre? Às vezes, ele só gosta de carne fresca. E aí, o maior pedaço de carne fresca presente no lugar ia ser o próprio Snack. Agora que eu percebi que até o nome do Snack já indica que é melhor ele evitar ficar perto de monstruosidades que comem carne. Muito fácil ele virar almoço também. O adolescente ainda resolve soltar totalmente o monstro e deixa ele ficar brincando por um tempo no esconderijo, enquanto vai buscar água. Isso aí é pedir para ser devorado. No final acaba dando certo, e o bicho começa até a gostar dele. Quando inevitavelmente der problema, talvez ele não mate esse daí. O monstro até deixa o menino prender ele de novo, para os outros não saberem que ele ficou solto. Enquanto isso tá acontecendo, a gente também vê que a Ayla tá saindo de fininho do quarto dela à noite, para ir mexer nas coisas do namorado da mãe dela. Ela consegue encontrar e roubar a arma do cara, que estava bem mal escondida, só estava no bolso da jaqueta dele.
Considerando que da última vez que eles encontraram o bicho tudo que tinham em mãos era um bastão de beisebol, até que não é uma ideia ruim ir atrás de outras formas para se defender caso ele se solte. O problema é que o padrasto dela vai sentir falta dessa arma bem rápido. Se ela tivesse guardada em uma gaveta ou escondida é uma coisa, mas no bolso da jaqueta? Se a intenção dela é querer finalizar um monstro, isso pode até funcionar. Agora, se ela pretende ficar com essa arma por um tempo para se defender, aí não vai dar certo. Nos próximos dias, os adolescentes continuam gravando conteúdo com o monstro. Eles não divulgam os vídeos ainda, por enquanto ficam só gerando material. Além de outras coisas, eles ficam gravando enquanto batem no bicho preso, agora um pouco mais próximo da parede. Nossa, quando esse bicho se soltar pra valer, ele vai matar esses moleques com muita vontade, e eu vou gostar de assistir. E depois de ver o monstro agindo quase como se fosse um cachorrinho com um snack, eu tô torcendo 100% pra ele matar todos esses adolescentes aí. E bem rápido, inclusive, assim esse filme acaba logo. Até agora, eu não entendi completamente a motivação desses adolescentes. A Ayla parece que quer assustar o máximo de pessoas possíveis, sem motivo aparente. O Bran parece que só quer visualizações na internet. E o resto parece que só quer a Ayla, a não ser o grandão ali, ele parece só querer lanchar. Se você tivesse uma situação onde por sorte conseguisse capturar um ser vivo desse tipo e quisesse tirar o máximo de proveito sem tanto risco, o que eu pensaria em fazer ia ser primeiro gerar o máximo de registro possível com vídeos e fotos. Depois, começar a divulgar essa informação para a imprensa e espalhar ela o máximo possível. Muita gente não ia acreditar nessa história de cara, mas alguns iam querer reportar, mesmo que só para fazer vocês de piada. Ocasionalmente, algumas pessoas iam perceber que era verdade. E qualquer jornalista que percebesse que o bicho é real ia querer ser o primeiro a reportar sobre o assunto. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Aí você teria que dar o máximo de entrevistas possíveis e falar publicamente onde conseguir. Depois entregar ele para as autoridades, sempre chamando o máximo de atenção. Aí era só esperar essa história ficar um pouco mais popular e entrar em contato com uma editora, escrever um livro de qualquer jeito contando a história. Qualquer editora ia querer ter o seu livro, então eles iam até te ajudar com a parte de escrever o livro. Depois, era só publicar ele e se aposentar antes dos 20 anos de idade com o dinheiro do livro. Hoje em dia, a galera fica famosa por não dar lugar no avião. Imagina alguém que teve contato tão próximo com um monstro desse tipo. Ia ganhar muita publicidade. 1 chute pro Bacon, 2 chutes pro Big King. Vai lá, 1, 2, Big King. Provavelmente, no futuro ainda iriam atrás de você, querendo fazer um filme sobre o tempo que você teve com o bicho. Iam ter muitas formas de fazer dinheiro com isso. Voltando pro filme, o grupo decide que quer fazer uma última gravação, só que mais ousada, antes de começar a divulgar os vídeos. Eu acho que a ideia era fazer um vídeo onde algum deles estivesse em perigo real. Então a Ayla dá a arma que roubou do padrasto pro Scribbles e pede pra ele atirar no bicho caso a situação fique feia. Eles soltam o monstro e a Ayla chega bem perto dele. Eu jamais faria uma coisa desse tipo. Ainda mais depois de passar dias batendo no bicho com bastão de beisebol, enquanto ele não consegue se defender. Mas nada nesse filme tem muita lógica. Quando o monstro tá encostando na Ayla, o Scribbles atira. Armas parecem ser eficientes contra esse bicho então, mas foi um teste bem ousado e desnecessariamente perigoso. Eles ainda gravam mais um pouco de conteúdo, e aí publicam o vídeo. E depois de tudo isso eles conseguem 10 mil visualizações. 10 mil! Eles encontram um monstro, talvez até um alienígena. Tiveram muito tempo para gerar conteúdo com ele, arriscaram as vidas e só conseguiram 10 mil visualizações. Assim era mais fácil ter colocado uma roupinha no cachorro de alguém do grupo. Ia ter atraído muito mais audiência, e sem um risco tão grande de ter que interagir com um bicho tão perigoso e arriscar ser devorado. Soca! Eles também mostram o resultado pro professor, que elogia o trabalho. Claro que ele ainda acha que é tudo mentira, mas era exatamente isso que eles precisavam fazer pro trabalho, criar uma lenda urbana. A Ayla se sente muito ofendida pelo professor não acreditar que eles estão falando a verdade. Ela queria muito que as pessoas acreditassem que esse bicho é real. Qualquer coisinha deixa ela muito ofendida também, hein? Vou falar. O professor que literalmente pediu pra eles inventarem uma história falsa e tentar divulgar ela por aí, pra ensinar até onde as lendas urbanas podem chegar, ia ser o primeiro a achar que era tudo montagem mesmo. Eu não sei como a Ayla se surpreende tanto quando o professor não acredita na história. Na verdade eu sei sim, ela é tonta e esse filme não faz sentido, por isso. Se o objetivo é ganhar views, tanto faz o que o professor ou algumas pessoas nos comentários do vídeo acham. As pessoas assistem coisas que sabem que não são reais o tempo todo. O grupo, então, tem a brilhante ideia de que as pessoas não estão acreditando que a história é real porque eles não foram longe o bastante com o conteúdo dos vídeos. Então chamam um morador de rua local e oferecem $100 para ele. Tudo que ele precisaria fazer é entrar no quartinho onde o bicho tá.
O cara entra no quarto e quando vê o monstro, acha que estão tirando uma com a cara dele e que o bicho é claramente falso. Eu vou te falar que com essa fantasia ruim aí, eu também acharia. O monstro parece só um cara bêbado que dormiu na beira de um lago e se sujou inteiro. O morador de rua dá até as costas pro bicho, o que mesmo se ele achasse que era só uma pessoa fantasiada, ainda ia ser um erro muito grande. Eles tiveram todo o trabalho para fazer essa pegadinha e te levar para um lugar isolado, que você nunca deveria ter ido para começo de conversa. Eles são no mínimo malucos, você tem que ficar atento para tudo que pode acontecer. O bicho, então, aproveita a oportunidade e ataca o homem. Assim, do jeito que eles fizeram essa filmagem aí, ficou evidente que eles basicamente mataram um morador de rua, então eu não divulgaria esse negócio de jeito nenhum. Até agora, o único crime real que eles tinham cometido foi invasão de propriedade. Na verdade não, né? A menina também roubou a arma do padrasto, o que além de furto, ia ser porte ilegal. E eles também ficam divulgando informações confidenciais das pessoas. E já atacaram fogo em um morador de rua. Meu Deus, eles são muito mais delinquentes do que eu tinha percebido. Deviam ser todos presos mesmo. Depois de dar um morador de rua de merenda pro monstro, a Ayla começa a ter algumas ideias. Por que não usar esse monstro para se livrar de pessoas que ela não gosta? Quer dizer, eu consigo pensar em vários motivos, mas ela claramente não pensou em nenhum deles. No dia seguinte, o padrasto dela, percebendo que a arma foi roubada, vai até o esconderijo do grupo, que todo mundo parece saber que existe, então chamar de esconderijo é complicado. Ele pede pela arma de volta, e a Ayla consegue atrair ele para perto de onde o monstro fica preso. A adolescente então atira no padrasto e empurra ele para dentro da sala do monstro. Aí já é simplesmente um assassinato, não foi nem para gravar vídeos nem nada. Ela ficou completamente maluca agora. Se qualquer pessoa sabia que esse cara estava indo atrás dela para buscar uma arma que ela roubou, ia ser muito fácil juntar 2 mais 2 nesse caso. O cara também foi muito burro. Ele demorou dias para perceber que a arma que ele leva no bolso da jaqueta desapareceu, e quando soube, foi para um lugar isolado confrontar a pessoa que roubou a arma dele, o esconderijo, que os adolescentes, que ele sabia que agora estavam armados, conhecem como a palma das mãos. O QI mais alto entre todos os personagens deve ser o do bicho mesmo. For the best with the head. A Ayla, não satisfeita, resolve ligar para a colega de classe que ela odeia por motivo nenhum, e chamar ela pro esconderijo deles, porque ela do nada decide que a menina também merece morrer devorada. Nada aqui faz sentido nenhum. Por que tanto ódio contra a menina? Ela só é medrosa. E a menina é uma completa idiota também. Quando a pessoa que faz bullying com você o ano inteiro te liga e te chama pra um lugar isolado, você não vai. Peguei raiva dela também. Eu não faria ela virar o lanche da tarde de um monstro devorador de carne, tá? Mas ela é muito sonsa, não tenho muita dó também não. E os adolescentes agora aceitaram que vão ser todos presos mesmo, né? Porque dar a colega de classe de comer pra um monstro e gravar isso pra colocar na internet é uma idiotice total. Mesmo que não gravassem, ainda ia ser uma péssima ideia, já que a Ayla ligou pra menina minutos antes dela desaparecer. Então iam fazer essa conexão facilmente. Mas aí eles vão criar a prova do crime e postá-la na internet pra todo mundo ver. O Snack não estava nessa cena que o grupo leva a colega de classe para ser lanchada, porque ele percebe que o que eles estão fazendo é errado e se afasta do grupo. Demorou, hein? Ele resolve contar pro professor que eles deram um morador de rua pro bicho comer de verdade. Se ele quer ajuda de adultos, ele podia chamar a polícia. Não precisava mencionar um monstro, era só relatar um crime falso no local onde o monstro fica, e quando a polícia fosse checar, ia encontrar o bicho lá. Falar que tem um animal selvagem no lugar provavelmente ia ser uma boa ideia. Aí a polícia já ia semi-pronta para encontrar alguma coisa agressiva e que come carne humana. Agora, chamar o professor ia ajudar no que exatamente? A única relação que o professor tem com esse problema é que ele deu a péssima ideia para eles tentarem criar uma lenda urbana. O professor ainda não acredita que o monstro é real, então o Snack fala para os dois irem até lá essa noite, quando nenhum dos outros jovens estiver no lugar, para ver o bicho pessoalmente. Então quando chega a noite, ele e o professor vão até o esconderijo. Porém, o que o Snack não sabia é que o mongol médio ouviu ele conversando com o professor e contou pro grupo todo. Aí eles fazem uma emboscada pra dupla. Quando chegam na sala, o professor fica incrédulo que o monstro é real, mas não tem tempo pra pensar muito, já que os outros adolescentes aparecem. O professor, percebendo que o Scribble tá armado, imagina que eles planejaram tudo isso pra matar ele. E ao invés de correr pra cima do cara que pesa 40 quilos e que tava apontando a arma pro chão, e que também não é nenhum atirador nato, ele fica tentando conversar com os adolescentes ao invés disso. Esse cara conseguiria facilmente derrubar todos os jovens ali, e mesmo se a arma tivesse apontada para ele, o que ainda não estava, ele teria uma chance muito grande de ganhar uma briga nesse espaço pequeno. Mas ele também sofre do probleminha de falta de neurônios, então não faz nada disso. Eu tentaria correr dali de qualquer forma, mesmo que corresse o risco de tomar um tiro. Essa opção é muito melhor do que ser devorado vivo.
O Snack, percebendo que o grupo tem a intenção de alimentar o monstro com a carne dele e do professor, resolve liberar o bicho de vez. Como ele meio que fez amizade com o monstro, isso não foi uma ideia tão ruim assim. O monstro imediatamente parte pra cima do professor e já mata o homem. O Scribble ainda tenta atirar no bicho, mas não sei se por puro poder do ódio, ou só porque esse roteiro é muito ruim mesmo, os tiros não funcionam no bicho dessa vez. Ele também parte pra cima do skatista e mata mais um. Enquanto isso, os outros jovens saem correndo pelo parque. Aqui, eles tinham grande chance de sobreviver ainda. No tempo que o bicho termina o que quer fazer com a galera que tá no quarto, eles podiam correr pra fora do parque facilmente. Todo mundo ali conhece o lugar muito bem e sabe onde são as saídas mais próximas. No máximo, o bicho vai pegar mais um que não consegue correr direito e era isso. Só que a genialidade incomparável de todos os integrantes do grupo faz com que eles decidam se esconder do monstro dentro do parque, ao invés de simplesmente sair correndo pro lado de fora. Se o monstro tivesse uma arma e atirasse pro alto, eu não duvido que todos eles iam sair do esconderijo de novo. Depois de um filme péssimo, essa parte até que fica legal, já que o que eu mais queria ver era esse monstro devorando cada um desses criminosos mirins da forma mais dolorosa possível. Ele consegue encontrar um por um, até que só sobra o Snack e a Ayla no parque. De alguma forma, a menina consegue ir pra um lugar sem saída, e quando se dá conta, o monstro tá indo na direção dela. O Snack também estava por perto, mas como ele tem o único neurônio funcional do grupo todo, ao invés de correr, ele se finge de morto. Eu não sei se o monstro realmente acredita nisso, ou se ele só fica com pena da atuação terrível do garoto e deixa ele viver, porque ganhou carne podre e água uns dias atrás. Mas independentemente disso, o plano dá certo. No final, o monstro alcança a Ayla e mata a menina também, finalizando quase todos os adolescentes do grupo. Congratulations. Thank you very much. Essa foi a melhor parte do filme disparada pra mim. Aconteceu tudo que eu mais queria. Todo mundo morre da forma mais horrível possível e logo depois o filme acaba. E ironicamente, o único que não foi devorado é o que o nome significa merenda. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!